Entrevistamos na quinta-feira 21, agora passada, na galeteria do Di Paolo do Boulevard Laçador, o presidente do Sincodive RS Fenabrave, Paulo Hipólito Siqueira, sobre o varejo automotivo, atualidade, tendências e resultados. Pode rodar a matéria, Thiago. Estamos na galeteria Di Paolo, aqui no Boulevard Laçador, esse aprazível lugar, para conversar com o presidente Paulo Siqueira, presidente do Sincodive RS Fenabrave. Quero agradecer, antes de mais nada, pedir para o Criba mostrar o apoio da jornalista Karen Cunha, que é jornalista do Sincodive RS Fenabrave, que nos alimenta com dados, inclusive para o presidente agora, para a gente comentar isso. A primeira coisa que eu quero lhe perguntar, presidente Paulo Siqueira, é a promoção da redução do IPI que o governo federal implementou, e que houve uma corrida de consumidores, as revendas de todas as marcas, algumas se deram melhor, outras menos, enfim. Mas a quantidade de pessoas, teve um final de semana que eu passei em frente à revenda, estava cheio de gente. Não tinha nem como estacionar o carro lá, cara. Eu digo, mas meu Deus, isso é um movimento extraordinário. O resultado foi bom? Quantos veículos foram vendidos, presidente? O resultado foi muito bom, mas antes, renovando aqui a nossa grata satisfação em estar contigo de novo, bom, né, com as pessoas aí que te assistem, né? Mas respondendo a pergunta, Apel, sim, foi um momento muito bom, né, um momento de uma iniciativa importante, né, de uma política pública do governo, onde teve, a gente pode falar assim, de uma renúncia fiscal, mas sim, uma renúncia que vem diretamente a beneficiar uma parte da população, que são os consumidores, pessoas físicas. Mas nós brigamos muito por isso, né, num primeiro momento, no sentido de que fosse direcionado esse recurso, né, justamente para esse público consumidor de pessoas físicas, né, afastando pelo menos temporariamente as pessoas jurídicas, né, e aí, especialmente locadoras, né, que é um mercado enorme, né, que já representa 30% de todo o consumo, né, da produção nacional. É algo impressionante, é uma coisa gigantesca. Né, isso sem qualquer outro incentivo dessa natureza, claro, a não ser alguns incentivos fiscais que eles têm, né? Então, esse mercado, na verdade, pelo menos esse não precisava de qualquer apoio naquele momento, precisavam sim as pessoas, os consumidores, né, pessoas físicas que vieram, como tu falaste, em profusão às concessionárias para adquirir o veículo, né. Esse anúncio foi feito ao final de maio, no dia 25 de maio, então houve um certo retardamento, um estancamento ali do consumo naquele período, porque só depois, no dia 5 de junho, é que a normativa MP foi editada. Claro. E até os estoques se adequarem, enfim, nós estávamos lá pela metade de junho, onde o grande efeito se deu verdadeiramente no mês de julho, que foi o melhor mês do ano. Quantos veículos? Cerca de 220 mil veículos, né, no Brasil. O que significa 220 isso? 220 mil. Exatamente, isso foi... São 3 Maracanã lotados. É verdade. É uma coisa impressionante. Mas relacionando com o próprio mercado, né, o mercado estava trafegando aí numa média de 150, mais ou menos, e a gente precisa de cerca de 180 mil veículos mês no Brasil, né, para empatar com as estatísticas do ano passado. Lembrando que o mercado, ele pós-pandemia, está estagnado aí na casa dos 2 milhões de veículos comerciais leves e passeio, né, E depois da pandemia estabeleceu esse patamar e está difícil, né, de avançar. Eu sei. E isso muito em função também, né, das altas taxas de juros, de uma restrição na oferta de crédito, né, a inadimplência, que foi muito alta também depois desse episódio lamentável, né, fatídico aí da pandemia. Isso tudo prejudicou sensivelmente vários mercados, especialmente o mercado automotivo. Concordo. Que tem uma influência muito grande na economia de qualquer país organizado ao redor do mundo, né? Uma pesquisa editada pelo periódico inglês, no Financial Times, em final de 2019, dava conta desse aspecto aí, que a influência do sistema automotivo numa economia organizada, qualquer que seja ela aí no mundo, é da casa de 25% de tudo de bom ou de ruim que pode acontecer. É uma fatia enorme. Significa que mercado automotivo fraco também pode representar uma economia fraca. Concordo. Do governo reeditar uma promoção como essa de redução de IPI para dar mais um impulso às revendas
e beneficiar o consumidor final, aquele que ainda não conseguiu trocar seu veículo mais antigo. Vamos pensar que pese essa catástrofe, né, epidêmica que a gente teve agora, mas a população brasileira, na sua imensa maioria, né, ela se preservou. Então as pessoas estão aí, o mercado está aí, né, os mercados pós-pandemia eles vêm se organizando. Então, de uma forma natural, a gente espera que essas relações de consumo no mercado automotivo elas tendam a voltar ao normal. O que é o normal, né? Nós tivemos em 2013 uma produção e venda aqui no Brasil superior a 3,5 milhões de veículos. Há 10 anos atrás. Isso há 10 anos. Veja que hoje, com 2 milhões, né, nós estamos quase com a metade daquele volume de venda. Isso representa que nos últimos 10 anos não foram colocados no mercado automotivo cerca de 1 milhão de veículos por ano. Então nós temos um déficit teórico, né, de cerca de 10 milhões. E a população, felizmente, está aí, né, hoje saudável, né? Falta alguma regulação, como a gente estava falando, em termos de taxa de juros, né, de oferta de crédito mais acessível, que também a gente espera ao longo já desse ano, né, e nos próximos isso venha a normalizar. Então, de uma maneira natural, se espera que haja um retorno a volumes maiores de produção em venda. Todavia, respondendo à tua pergunta, sim, dentro, no campo das possibilidades é possível que haja outros tipos de incentivo, através também de políticas públicas, que a própria FENABRAVE vem tratando com o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Que bom isso. E coisas assim que possam fazer com que o mercado retome uma dinâmica que é muito importante para a economia mundial, brasileira, como eu já disse. E aqui no Brasil, nós representamos mais de 5% da formação do PIB. A indústria automotiva, direta ou indiretamente, emprega quase que 1,5 milhão de pessoas. Nas concessionárias, mais de 300 mil. Então, esse é um mercado que o governo tem interesse e precisa dar atenção, precisa fomentar, porque isso repercute na vida econômica das pessoas de muitas formas, né? São longas cadeias produtivas envolvidas e que, no final das contas, produzem riqueza para o nosso país. Presidente Paulo Siqueira, presidente Sincodiv, RS, FENABRAVE. O Rio Grande do Sul foi assolado por uma tragédia. Sim. Enchentes, cidades destruídas. Quantas revendas ligadas ao Sincodiv nessa região sofreram prejuízo? Que prejuízos são esses? Já foi possível mensurar? Que ajuda está sendo dada a esse pessoal, presidente? Nós tivemos, né, essa notícia sobre essa calamidade que, de certa forma, chegou a inviabilizar algumas cidades, né? Isso. Caso de Mussum, Vacaçares, enfim, cidades que praticamente foram riscadas do mapa. E nesse momento, né, foi muito importante verificar a solidariedade de toda a população gaúcha, né, a ponto até de exacerbar doações, enfim, né, de ter que fazer uma organização especial com relação a isso. Muitas pessoas, mais de 4 mil pessoas saindo das suas cidades, indo trabalhar voluntariamente para varrer uma rua, tirar uma lama, limpar uma calçada, enfim, pintar uma parede, algo assim, né? E conosco também não foi diferente, nós organizamos mecanismos de doação dentro da rede, né? E esses recursos foram canalizados para que essas autoridades, né, que estão administrando também pudessem usar esses recursos da forma que melhor entendam, né, para o auxílio a essas comunidades. Mas revendas foram atingidas? Sim, não assim de uma forma muito grande, porque o curso, né, da enchente passou sim pela cidade de Lajeado também, né, que tem revendas. Que tem revendas, naturalmente, né, na região esta que foi mais atingida, ali nem tanto, né, mas realmente teve, sim, várias empresas, inclusive, não só concessionárias de veículos, foram atingidas também. Mas, felizmente, isso já está se adequando, se recuperando e, com a graça de Deus, aí todo mundo deve voltar, né, à sua atividade normal. Claro. Presidente Paulo Siqueira, nós tivemos esse ano agora, mês passado, a maior Expo Inter dos últimos tempos, a 46ª Expo Inter. E eu sei que o Sincodiv, a FENABRAVE, incentiva as revendas a colocarem estandes lá.
Como é que foi o resultado da venda de veículos, de máquinas, equipamentos, enfim, na Expo Inter? Teve um resultado extraordinário. Opa, não foi bom, foi extraordinário. Foi extraordinário. Extraordinário porque superou, né, os índices do ano passado. É mais um evento, é mais um momento que demonstra, né, a recuperação desses cenários catastróficos, Puxa né? vida. Especialmente no movimento ligado ao setor agrícola, agropecuário, que passou por 3 secas, que passa por enchente, que tem problemas já na soja, enfim, em commodities agrícolas, né, que não estão no seu melhor momento. Isso. Mas mesmo assim, naquela oportunidade última agora da Expo Inter, os números foram superados em relação ao ano passado, e com ênfase até para o setor de veicular, né? Porque máquinas e implementos agrícolas também são veículos. Com certeza. Né? Mas objetivamente, em relação ao nosso setor, foi o segundo maior volume de vendas da feira. Né? Foram mais de 500 milhões de reais comercializados. Meu Deus, 500 milhões, professora Karen Cunha. É dinheiro, hein? E olha que dado interessante, né? A gente está falando agora da MP do governo. Isso. 500 milhões foi o valor de subsídio que foi destinado pela MP para o Brasil inteiro. O Brasil todo. Em veículos. E 500 milhões foi o faturamento dos veículos na feira em 10 dias. Então, só para dar uma dimensão de grandeza, né? Isso praticamente é o dobro do volume de vendas do mesmo período. Né? Então, é o dobro. E aqui vale salientar, né, e essa iniciativa do governo do Estado, que já vem há mais de 50 anos, né, junto com outras entidades co-patrocinadoras, né, ou co-operadoras daquele evento, né, sindicatos, né, de máquinas e equipamentos agrícolas, especialmente, né, vale ressaltar aqui que essa atividade da feira ela já transcende um objeto primário, que é a agricultura, né, a agropecuária, indo até já se revelando aí em outros ambientes, né, em outros setores da economia, como o setor automotivo, por exemplo, que é o segundo maior faturamento lá. Verdade. Muitas utilitárias, muitas caminhonetes. A ênfase ali são os pick-ups, né, e comerciais leves, mas especialmente pick-ups, que no Brasil até já foi desmistificado, né, ele já não é mais um veículo exclusivamente de trabalho, de carga rural. Né, existem hoje modelos, né, de picapes que são carros de luxo e de uso urbano. É verdade. Né, já revelando também uma tendência grande aí de consumo desse modelo fora do ambiente rural ou fora do ambiente comercial. Sim, com todas as dificuldades de estacionar em vaga de shopping, essas caminhonetes grandonas. Eu acho que a tendência é que os próximos projetos, né, que sejam aprovados aí pelas prefeituras das cidades, em shoppings, e estabelecimentos comerciais já comecem a prever vagas um pouco maiores, né? Como a gente vê nos Estados Unidos. Assim. É verdade, aqueles carrões enormes. Exatamente. Muito bem, vamos falar sobre uma coisa, presidente, que está preocupando o mundo todo. Nós estamos vendo catástrofes aí. Nós tivemos a nossa aqui, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Tivemos esse terremoto com maremoto na Líbia, onde se estima que 30 mil pessoas perderam a vida. Tivemos também incêndios no Canadá. A situação é grave no mundo. Nós estamos vivendo com situações climáticas intempéries muito grandes. A gente está vendo a nossa Petrobras com 70 anos de vida. A Petrobras está completando esse mês 70 anos de vida. Explorando petróleo no pré-sal, uma quantidade grande. Não é um petróleo que seja bom para a gasolina, mas para o gás de cozinha, para o diesel, ele é bem utilizado. Como é que o senhor vê, presidente Paulo Siqueira, o futuro com essa necessidade de nós preservarmos o mundo, a natureza que a gente vive e a questão dos combustíveis fósseis? Que alternativa nós teríamos para isso? É verdade. É uma questão extremamente complexa. E não só para mim. Claro. É complexa para todas as comunidades internacionais, seja na questão da ciência, né, porque o que está acontecendo com o clima, né, muita coisa se fala a esse respeito,
que se sabe, o que eu sei, né, é que não há nenhuma ação humana em toda a história da humanidade que tenha superado qualquer alteração climática natural da Terra. Eu falo as eras glaciais, né, isso não foi ação humana. Né? Tampouco estou defendendo aqui qualquer lado dessa questão. Claro, só um parênteses, presidente. Nesse domingo agora, São Paulo, capital, teve a maior temperatura na sua história, 38 graus. O senhor já tinha visto alguma coisa semelhante? Ao longo da história, não, né? Ainda não tenho, a minha vivência é curta aqui no plano terreno para dar um testemunho sobre essa questão toda. Mas como eu ia dizendo, né, a gente encontra reações naturais, geológicas, climáticas, ao longo da história da formação da Terra, que não tem nada a ver com a ação humana, com a ação do homem, e que superam de forma incontestável qualquer circunstância que o homem tenha causado na Terra. Eu com isso não estou defendendo, né, que não há alguma alteração climática por força da poluição ambiental, não é isso. Mas há que se ter cautela com relação a isso. Porque, por outro lado, o desenvolvimento industrial também fez com que as populações do mundo, no mundo, aliás, duplicassem, triplicassem, quadruplicassem. Né? Então, isso também tem que ser levado em conta, porque as pessoas precisam subsistir. Né? E a atividade empresarial, e como eu estava dizendo, muito importante também a atividade empresarial no meio automotivo, claro, gera empregos, gera vida, gera subsistência. Então há que se ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Claro. Mas o que a gente entende a respeito disso? Os investimentos que estão sendo feitos, ou que foram feitos na indústria automotiva, com relação aos motores de combustão interna, eles foram significativamente importantes para a redução da poluição ambiental. Eu posso dizer que os automóveis hoje não poluem mais. Pois é, isso é uma coisa interessante. Tem equipamentos? Exatamente, que não então permitem, são investimentos bilionários, né, que fizeram com que os carros hoje, modernamente falando, e por isso até menos carros vendidos significa até talvez mais poluição, porque carros antigos ficam no mercado. Carros antigos poluem. Exatamente. Né? Veja aí também nos caminhões, né? Hoje o Proconv 7, que é o Euro 6. Claro, agora tudo tem um preço, e por isso mesmo os carros têm, de certa forma, um preço relativo um pouco maior do que já tiveram no passado. Mas o resultado desse investimento é que não se ouve mais falar em índices de poluição atmosférica, das pessoas respirarem, né? Em São Paulo, Los Angeles, Londres, enfim, não se vê mais falar nisso. É verdade isso. O Parlamento Europeu agora havia votado que até 2035 não haveria mais carros de combustão interna, né, sendo comercializados, fabricados na Europa, né, e, portanto, deixando de ser comercializados. Isso, na verdade, inibe aquele processo que vinha sendo modernizado, né, dos motores tradicionais, né, porque as indústrias então não vão mais investir nisso. Talvez, em função disso e outros fatores, posteriormente, logo em seguida, ainda nesse ano, o Parlamento Europeu revogou essa medida. Foi revogada? Foi revogada. Os Estados Unidos, por sua vez, né, até é importante falar uma outra coisa antes, né? Seja por que tipo de condução de pensamento, o fato é que o mundo, com relação ao sistema, ao processo de fabricação e uso dos automóveis, ele está passando por uma revolução histórica. Parecida com aquela quando Henry Ford criou o sistema de produção em linha, lá o Ford T, né, essa revolução industrial automotiva, vamos dizer. É algo semelhante que está se passando. Uma nova ordem mundial nesse sistema está sendo implementada e não se sabe exatamente para que direção isso vai. O Brasil ele tem uma resolução nesse sentido, que não é nova, que já vem há quase 50 anos, que é o Proálcool. E o Brasil ele choca o mundo, ele surpreende o mundo com essa solução que ele criou. O mundo automotivo, a indústria automotiva mundial se assombra com essa solução. É mesmo? Fica atônita. Vou dar um exemplo. Mas que coisa impressionante. Os Estados Unidos colocou 50 bilhões de dólares incentivando as pessoas a consumirem carros elétricos. A Europa, ela destina cerca de 7 mil euros por cada adquirente, né? E ainda assim eles não têm uma solução final. Veja a China, né? Olha o que acontece, olha a transformação. Há cerca de 2 décadas era um pequeno produtor mundial. Hoje é o maior do mundo.
É mesmo? O maior do mundo, mais de 20 milhões de veículos ano. Ele é 11 vezes maior do que o Brasil. A China? A China. E a China, que vinha para as nossas feiras aqui, as feiras internacionais, para olhar os projetos e copiar os carros, hoje é detentor e exportadora de tecnologia, especialmente em carros elétricos. Não me diga. Ela tem o dobro da produção, Mas que coisa impressionante da necessidade isso, né? que ela tem de baterias elétricas. Isso é impressionante, isso. Mas aí algumas dúvidas ocorrem. O carro elétrico, até então, ele é mais poluidor, tanto na sua fabricação, especialmente depois no descarte dessa bateria, do que qualquer É a carro. bateria com lítio, né? Exatamente. Então, O que se faz com essa bateria? essas circunstâncias ainda não estão bem resolvidas, né? Fica meio Aqui nebuloso. no Brasil, os carros eletrificados, que são aqueles que têm motores híbridos, que parece uma solução razoável, né? Eles representam hoje 2% do mercado. E quais são esses veículos, presidente? São veículos de todas as marcas que têm motor a combustão conjugado com motor elétrico. Todas as marcas têm? Quase todas têm. Quase todas. Quase todas, né? As principais marcas têm. Especialmente marcas de veículos importados, né? Que são as mais significativas, que têm essa tecnologia já desenvolvida nesses outros mercados, né? E os carros essencialmente elétricos, eles representam 0,2%. Então vê que ainda é muito incipiente. Muito. Mas aqui no Brasil, a política me parece ser reversa em relação a isso. Agora, recentemente, estão reduzindo aliás, aumentando a tributação da importação, né, de carros elétricos. Né? Isso já é um viés de conduta. Né? Mas o fato é que a solução brasileira me parece a mais razoável. Essa que eu disse que choca o mundo. Porque ele tem uma condição natural de resolução desse problema, que é o biocombustível, seja o etanol, por exemplo, ou outro até que a gente possa desenvolver ainda, né? Por quê? Porque o ciclo da cana-de-açúcar é um ciclo natural, né? Um dia todo esse carbono aí que estava na atmosfera foi para baixo da terra. O homem, com a sua inteligência, foi lá, descobriu isso e jogou de volta para a atmosfera, né? A planta, para crescer, consome esse carbono, né? E quando ela for novamente utilizada, né, ela vai fazer esse ciclo, né, de consumir aquilo que próprio produz. Então, é um efeito neutro, vamos entender assim, numa solução para uma poluição ambiental em função de combustíveis fósseis. Muito bem. Vamos fazer um breakzinho, só para a gente tomar um refrigerante, uma aguinha, e a gente já continua. Continuamos aqui no Di Paolo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Aqui no Di Paolo acaba de passar aqui um Boeing 737-800 da Gol. E eu fico pensando, será que não é a Tati Piloto, minha amiga no Instagram? Ela é um negócio de louco, essa moça, ela é fantástica. Estamos com o presidente Paulo Siqueira, do 5D VRS Fenabrave, jornalista Karen Cunha, que nos proporcionou esta entrevista. Mostra a Karen ali, Briba. A Karen muito querida, uma amiga, uma companheira, e a gente se fala às vezes de noite, tarde, a gente está sempre ligado uns nos outros. Criamos uma rede de apoio recíproca. Presidente, nós falamos sobre biocombustível. Etanol. O etanol é a solução. Para o Brasil, é a solução? Para o Brasil e para o mundo. Para o mundo? Entretanto, o mundo não tem a condição que o Brasil tem, né? Essa é uma terra abençoada, né? Mas não se faz etanol só de cana, se faz de milho, mas de beterraba, de tudo. A questão são as áreas cultiváveis, né? A questão climática, né? A insolação necessária para isso, né? São vários fatores que contribuem até mesmo para o Brasil ser, hoje em dia, o celeiro do mundo, né? O Brasil alimenta o mundo. É verdade. E me parece assim que vai ser também o canal de resolução
se não para a própria circunstância brasileira, mas talvez em auxílio às demais economias do mundo. Eu ainda aposto, assim, né? Recentemente eu recebi a minha cidadania italiana. Opa! Mas eu tenho uma impressão que não vai demorar muito, o passaporte brasileiro vai ser bem mais valorizado que qualquer outro no mundo. Opa, mas essa é a crença que eu tenho. Que coisa boa. Presidente, nesse momento, quais são os modelos de carro, as principais marcas? O que está sendo vendido pelas revendas de norte a sul nesse país? Olha, existe uma mutação grande, né, no cenário automotivo mundial, né, que o Brasil leva um pouco mais de tempo assim, para assimilar e conceber, no sentido dos modelos preferidos pelas pessoas, né? E a gente vem paulatinamente observando que o mercado brasileiro também vai se adequando a esses outros mercados mais desenvolvidos do Brasil, onde o Sport Utility, né, o SUV, famoso SUV, né, tem sido a preferência dos consumidores, já a razão de mais de 50% do todo o consumo, né? Aquela questão do carro popular, do carro de entrada, enfim, ele já fica de uma forma hoje bem mais comedido. Nós temos, nos próprios Estados Unidos, né, de 20 modelos mais baratos, vamos dizer assim, ou carros de menor porte, né, que tinha 10 anos atrás, hoje são oferecidos apenas 3. Né? O Brasil também segue nesse cenário, e isso não é por uma imposição da indústria, é por um desejo do próprio consumidor. E hoje recebi um WhatsApp cedo, presidente. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Aqui é Marcela Pedroso, sou assessor de imprensa da Covi, startup de mobilidade que busca inovar no setor de aluguel de carros com modelo de assinatura. Estou trabalhando uma pauta sobre como é possível alugar o carro barato em Porto Alegre, principalmente nesse momento, em que comprar um carro é um sonho distante para muitos brasileiros, comprar um carro zero ou usado, né, pode ser escolhas que causam preocupação, se vão conseguir arcar com os custos. Por esse motivo, o aluguel de um carro é a melhor alternativa, de acordo com o BTG. Assinar um carro custa, em média, 40% mais em conta que comprá-lo via financiamento. E 14% mais barato que adquiri-lo à vista. Para que essa escolha seja feita com sabedoria, o diretor da Grau, Vendas, listou algumas dicas, etc. Isso é um mercado que tende a crescer? Olha, o mercado de locação de veículos para pessoa física, ele está ainda num compasso de entendimento, de conformação, de análise, de estruturação. O consumidor, ele não aderiu significativamente a esse processo. De assinatura, exatamente. Talvez, embora várias propostas estejam aí no mercado, né, várias ofertas, né, parece até um contrassenso, né, uma montadora que fabrica e vende carros, né, oferecer a locação desse carro. Verdade. É um paradoxo. É um paradoxo. Mas são experiências de mercado, né, que estão sendo feitas. Nós também estamos estudando alguma coisa, né, nesse sentido. Ah, é? Exatamente. Mas a locação... O que vocês estão estudando? Formas de poder oferecer um produto nessa linha, né, para quem privilegia o uso e não a posse. Né? Ah, entendi. Isso, mas que ainda esbarra em mecanismos como o custo, também influencia aí a taxa de juro, né? Porque esse juro, se não incide num financiamento para o cliente, incide numa manutenção de estoque. Claro. Né? Mas especialmente tem questões aí de seguridade, né? Como é que fica a questão do seguro, enfim. Mas o fato é que essas ofertas, né, de carros por assinatura ainda esbarram em algumas dificuldades que precisam ser melhor entendidas ou modernizadas, especialmente quando o consumidor desiste ou tem uma outra intenção, então são multas pesadas ainda. Né? A gente está estudando uma forma de criar mecanismos que utilizem o melhor de dois mundos, né, da locação e da aquisição do veículo. Presidente, eu fui diretor do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, agora recentemente substituiu o professor Vamber de Lourenço no PROCON Porto Alegre, ele precisou se afastar para concorrer a cargo político, cargo eleitoral. Atualmente sou conselheiro do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, nomeado pelo governador Eduardo Leite semana passada.
E lhe digo uma coisa, presidente, com satisfação, né? Quem trabalha com essa linha editorial de defesa do consumidor, as revendas de veículos no Rio Grande do Sul não são reclamadas nos órgãos de defesa do consumidor. Não são reclamadas, Karen Cunha. Não existe reclamação. Bom, o que é esse mistério, presidente? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela nomeação, né? Eu acho que tu contribuíste e contribui muito, né, para esses dados aí que tu mesmo estás anunciando. Mas o fato é que as concessionárias de veículos hoje, e uma coisa que eu dizia há mais de 30 anos quando ingressei nesse mercado, nós não vendemos um automóvel. Né? O automóvel da marca A, B, C, D, ele é igual de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer canto do Brasil. E a concessionária ela não tem condição de adaptar qualquer coisa naquele automóvel que possa fazer o carro da concessionária A mais carro que a concessionária B. Né? O que, na verdade, nós fazemos é vender o serviço de vender o automóvel. Vender o serviço de vender o automóvel. E essa é uma linha moderna de pensamento, de administração do setor de distribuição automotiva que é um neologismo, eu vou falar, é a servitização. Perfeito. E nesse sentido, as concessionárias, ao longo dos tempos, né, se aprimoraram muito, levaram tempo até para se adequar com a defesa do consumidor. O próprio judiciário também levou um tempo para se adequar a isso. Verdade. Hoje nós temos uma relação equilibrada, onde o consumidor entende as nossas dificuldades e nós entendemos aquilo que o consumidor precisa. Perfeito. Perfeito. É isso aí. É perfeito. Muito bem, agora vamos comer um galetinho, né, dona Karen? Presidente Paulo, porque ninguém é de Chegou a melhor parte agora. Chegou a melhor parte. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Te agradecer mais uma vez, a jornalista Karen Cunha, pelo apoio, na gente poder absorver um pouco dessa sabedoria do nosso presidente, né, Karen? Bondade tua. Ele é um homem atualizado, é um homem à frente do seu tempo, graças a Deus.